Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias num texto bíblico que vamos usar como ponto de partida para as nossas reflexões desta noite. Eu estou falando do capítulo 10 do Evangelho de João. João capítulo 10. Quero ler com vocês o verso 9. João capítulo 10, verso 9. Há uma série de discursos de Cristo transcritos no Evangelho de João e este é um deles. E Cristo, num determinado momento, diz: Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Bem, este é um dos momentos em que Jesus Cristo usa a expressão eu sou. Se você é um leitor atento do Evangelho de João, já percebeu isso. Em vários momentos, Jesus Cristo apresenta a si mesmo e a sua missão, a si mesmo e o seu propósito no mundo, iniciando com essa expressão, eu sou. Ele diz nesse evangelho, eu sou o pão. Ele diz nesse evangelho, eu sou o Messias. Ele diz nesse evangelho, eu sou o bom pastor. Ele diz nesse evangelho, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz nesse evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz também, nesse momento que lemos, eu sou a porta. Eu gostaria de pedir a sua atenção para que em breves minutos reflitamos um pouco sobre estas palavras. Este versículo que lemos é suficiente para aquilo que devemos pensar aqui hoje. Inicialmente lembrando que Jesus Cristo não dizia eu sou e não se apresentava dessa forma, desvinculado de tudo o que havia acontecido antes, mesmo na revelação registrada dos judeus, o Antigo Testamento, que era o seu povo. Lembrem-se bem que no encontro de Moisés com Deus, quando Moisés foi vocacionado, chamado por Deus para ir ao faraó, libertar os escravos do Egito e levá-los à terra prometida. E quando Moisés perguntou a Deus, qual é o teu nome? A sua preocupação, também expressa naquele texto de Êxodo 3, era exatamente essa. Quando eu for ao povo e disser, o nosso Deus mandou que saíssemos do Egito, e eles me perguntarem, qual é o nome desse Deus? Temos durante 400 anos aqui no Egito, nós e nossos antepassados, convivido com vários deuses, vários nomes de deuses. Qual é o nome desse Deus? Queremos saber qual é o caráter desse Deus, porque o nome na cultura judaica e também naquele tempo tinha a ver com o caráter. Conhecer o nome era conhecer o caráter. Por isso, muitas vezes, quando uma pessoa mudava de vida, mudava também de nome. Qual é o caráter desse Deus? Quem é esse Deus? Qual é o nome dele? E para espanto de Moisés, Deus não se deixou nomear. Ele não aceitou um nome. Porque nós damos nomes a Deus. Nós é que damos nomes a Deus. Deus dos católicos, o Deus dos protestantes, o Deus dos evangélicos, o Deus dos hindus, o Deus dos budistas. Bem, nós, pessoas humanas, é que damos nomes a Deus. Deus não aceita ser nomeado. E não aceitou receber um nome. E ele respondeu a Moisés dizendo, eu sou. Esse é o meu nome. Eu sou. E quando Moisés retornou ao Egito, foi assim, dessa forma que ele apresentou ao povo, o eu sou, o Yahvé, me enviou a vós. Pois essa expressão, eu sou, é a expressão que Jesus Cristo usa também no Evangelho de João, fazendo aqui uma íntima ligação dele com o próprio Deus.
Afinal, ele era o Deus encarnado. Vamos lembrar também que Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir ao Egito? Quem sou eu para libertar o povo de Israel? Então vejam, a preocupação de Moisés em descobrir a sua identidade dependia de saber primeiro quem era Deus. Quem sou eu? Quem és tu? Quem sou eu? Quem é Deus? Essas duas perguntas estão inevitavelmente vinculadas. E mais do que isso, nós só descobrimos quem somos quando descobrimos quem Deus é. Só descobrimos nossa identidade quando descobrimos quem Deus é para a nossa vida. Durante a Segunda Guerra Mundial e ao final dela, vários jovens franceses estavam sendo levados de volta para suas casas e uma grande parte dos soldados que batalharam na Europa durante a Segunda Guerra passou a sofrer de amnésia, dado o choque e o trauma da guerra. Muitos deles não sabiam nem quais eram seus nomes. E um jovem francês, conduzido por um dos oficiais de volta para sua casa, era um desses, que não se reconhecia, não sabia quem era. Chegou à sua cidade, olhava tudo e não conseguia reconhecer nada. Chegou na sua rua, olhava todas as casas e nada lhe vinha à lembrança, nada lhe vinha à memória. Chegou à casa onde ele morava com seus pais. Bateram na porta e ele ainda se esforçando para tentar lembrar alguma coisa e nada, nem uma cena, nem um vestígio de lembrança. Até que a porta se abriu e seu pai, à porta, ao ver que o filho estava de volta, o abraçou dizendo: meu filho, você voltou, você voltou. Nesse momento, ao ver o rosto de seu pai, tudo o que estava apagado em sua mente veio à tona. E num repente, num átimo, se lembrou de tudo. E ele disse: papai, eu agora sei quem eu sou, porque eu sei quem você é. Nós só descobrimos a nossa identidade quando descobrimos quem é Deus. Só sabemos quem somos quando sabemos quem Deus é para nós. Por isso, Moisés perguntou: quem sou eu? E perguntava: quem é Deus? Descobrirmos o eu sou de Cristo, descobrirmos quem Cristo é e o que Ele representa para nós, define a nossa identidade, define o nosso caminho, define o propósito da nossa vida, define o lugar que ocupamos aqui, define o plano de Deus para nós. Por isso, essa noite, eu gostaria de dizer 3 coisas a respeito de Cristo ser a porta. Ele é a porta para que nós descubramos quem somos. Quando descobrimos o eu sou de Cristo, quando entendemos o que Cristo é, nós entendemos quem somos. Ele é a porta, Ele dá acesso a isso. E Ele dá acesso a isso em primeiro lugar, porque Ele dá acesso à nossa salvação. É o que o texto diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Essa é a primeira coisa que acontece no caminho de descobrir quem somos. Essa porta que é Cristo, em primeiro lugar, nos conduz à salvação. A ideia de salvação no Velho Testamento era mais uma ideia de livramento. Livramento do inimigo, livramento da doença, livramento do sofrimento. Basta ler os Salmos e você vai ver lá quanta oração pedindo o livramento de Deus e dizendo: Deus é o nosso Salvador.
Mas essa ideia de salvação estava mais vinculada a isso. Salvação na guerra, livramento do inimigo, salvação da doença. Havia uma maioria de citações e de menções à salvação ligada a coisas mais transitórias, a episódios mais passageiros. É no Novo Testamento e com a mensagem de Cristo e dos apóstolos que a dimensão de salvação se torna mais clara e se amplia. E então, nesse texto e em outros textos, salvação passa a ser da condenação, perdão do pecado, salvação da perdição. Ser salvo não é simplesmente estar livre de um perigo nesse mundo. Não é simplesmente estar livre de uma situação difícil ou mesmo estar livre de uma doença. Embora, me parece, há alguns segmentos evangélicos que enfatizam exatamente isso. Como se salvação fosse apenas essa superficialidade de passar por um episódio de sofrimento ou de doença e depois voltar a ficar bem, e como se reduzisse só a isso. No Novo Testamento, o conceito de salvação é extremamente mais amplo. Significa estar livre da perdição, alcançar o perdão para os seus pecados, ser liberado da condenação do pecado e da perdição. Essa é a primeira coisa que acontece conosco, é um resgate dessa identidade original, dessa imagem de Deus que está em nós e apagada por causa do pecado. Apagada por causa das nossas más escolhas, apagada por causa dos maus caminhos que percorremos. Essa identidade é resgatada quando nos encontramos com o grande eu sou, quando nos encontramos com Cristo. Li há muito tempo atrás, na minha adolescência, século XIX ou século XX, alguma coisa assim, uma antiga história sobre um pintor que havia resolvido retratar o rosto de Cristo. E saiu à rua para buscar alguém que servisse de modelo. Encontrou um rapaz que parecia o modelo perfeito. Um rosto alegre, um rosto sorridente, uma pessoa bem afeiçoada, que trazia a paz e a serenidade no rosto. Ele dizia: esse é o meu modelo para Cristo. E o pintou. Tempos depois, ele resolveu retratar Judas. E saiu à rua querendo encontrar alguém que trouxesse no seu rosto a amargura, o ressentimento, a tristeza, o inferno nos olhos. Encontrou um rapaz completamente desfigurado, jogado a um canto, e o convidou para ser modelo, e o trouxe e o usou como modelo para pintar o quadro de Judas. E enquanto pintava, qual não foi a sua surpresa, conversando com ele, em descobrir que aquele rapaz era o mesmo que há tanto tempo atrás havia servido como modelo de Cristo. E a sua feição havia mudado, havia se transformado pelos caminhos que ele tomou. E migrou de um rosto sereno e em paz para um rosto que era a própria figura do inferno e do ressentimento. Isto, de certa forma, aconteceu conosco quando nós nos afastamos de Deus. E quando a Bíblia fala em salvação, está falando nesse resgate dessa imagem de Deus que temos em nós e que foi apagada por causa do pecado em nossas vidas. Salvação é a primeira coisa a qual essa porta que é Cristo nos dá acesso. Uma segunda coisa a qual essa porta que é Cristo dá acesso é a liberdade. Liberdade. O homem foi criado para ser um ser livre e para celebrar a sua liberdade. Por isso o texto diz: entrará e sairá. Essa mobilidade, essa flexibilidade dada por Cristo à pessoa para experimentar em si mesmo e em sua vida a liberdade que nos é dada. O homem não nasceu para ser escravo, nem do pecado,
nem do seu passado, nem das suas amarguras, nem de sistemas ideológicos, nem de sistemas opressores, nem de tiranos. Não há ninguém que tenha o direito de fazer com que o ser humano seja algo menos do que Deus o criou, e Ele o criou para ser livre. Quando você lê nesse mesmo Evangelho de João, a narrativa da ressurreição de Lázaro, você percebe algo muito interessante. Cristo ressuscita Lázaro, diz: Lázaro, vem para fora. E ele vem, ressuscitado, renovado, trazido à vida de novo. Mas vem atado, com as ataduras que eram colocadas nos cadáveres, nos mortos. Cristo então diz uma segunda coisa: desatai-o e deixai-o ir. Não basta achar que vivemos, porque há muita gente que pensa que está vivendo e vive atada, vive escrava, vive presa, vive prisioneira. Pode até ser que esteja se movimentando de um lado para o outro, mas está atada. É preciso que seja desatada também. Não basta ser retirada da cova e vir para a vida. É preciso ser retirada da cova e vir para a vida em liberdade. Para a vida sem cadeias. Para a vida sem escravidão. E o Senhor Jesus Cristo nos diz: Ele é a porta que nos leva a essa liberdade. Agora nós vivemos sabendo o que é certo e o que é errado, porque conhecemos a vontade de Deus. Já não é mais o mal que nos oprime, nem os princípios malignos que nos escravizam, porque nós conhecemos a luz. As trevas já não nos escravizam. Numa conversa com Nicodemos, Jesus Cristo diz isso: o mais triste no ser humano é que ele sabe que está nas trevas, conhece a luz e prefere continuar na escuridão. Como se fosse um morcego que só se sente bem no escuro, que não gosta de luz, que não gosta da claridade e que só consegue se mexer bem no breu, na treva. Isso é escravidão. Cristo veio não só nos mostrar a luz, como Ele mostrou, mas fazer-nos participar dela, livres, desatados, entrando e saindo, sabendo agora que o que fazemos é o certo, porque Ele assim nos ensinou. Essa é a porta que nos conduz à salvação, essa é a porta que nos conduz à liberdade. Deixe-me acrescentar uma última coisa. Essa é a porta que nos conduz à realização pessoal. Nós achamos pastagens. Nós nos realizamos como seres humanos em Cristo. Nós nos alimentamos de Cristo. Nós começamos a descobrir o que é a vida de verdade. A porta que é Cristo nos conduz a isso. O ser humano, ele não foi criado só para ser salvo, ser livre. Ele foi criado também para ser realizado. Nós conhecemos muito bem a expressão bem-aventurado no Antigo Testamento, que se repete no Novo Testamento, muito especialmente no início, no prólogo do Sermão do Monte. Bem-aventurado. Pois essa expressão Makarios aí do grego é uma expressão que, traduzida ao pé da letra, significa um andar sem obstáculos. Anda bem sem obstáculo quem é humilde, dizia Cristo. Anda bem sem obstáculo quem é manso, dizia Cristo. Anda bem sem obstáculo quem é justo, dizia Jesus. Anda bem sem obstáculo quem é pacificador, dizia Jesus. Ser bem-aventurado significa estar num caminho sem obstáculos.
Ser bem-aventurado é muito mais do que ser feliz, é ser realizado como ser humano. E isso Jesus Cristo faz conosco. Ele que é a porta nos conduz a isso. Aquele homem que vivia escondido nos cemitérios, oprimido por espíritos malignos e que foi liberto por Cristo, encontrou a realização da sua vida, mas em várias dimensões. O texto disse que ele vivia sozinho nos cemitérios. Que quando Cristo se aproximou dele, ele disse: que tenho eu contigo, Filho de Deus. E mais do que isso, ele pegava as pedras e se feria, tinha prazer em ferir-se. Depois que Cristo passa por sua vida, ele se realiza como ser humano em todas as dimensões. Primeiro, começa se realizando no seu relacionamento com Deus. Antes ele dizia: que tenho eu contigo. E agora ele diz a Cristo: deixe-me ir contigo. Queria ir com Jesus. Antes vivia acorrentado nos cemitérios, sem convívio social. Agora Jesus diz a ele: você vai voltar para a sua família e vai conviver com eles. Antes ele se feria com pedras. Agora estava lá, sentado, em perfeito juízo, refeito e renovado. A realização do ser humano não é só a salvação da alma, mas é a realização do seu ser como inteiro. Nós passamos a conviver bem com Deus, passamos a conviver bem com o nosso próximo, a respeitá-los como criaturas de Deus também, e passamos a conviver bem conosco mesmo. Não mais nos ferimos, nem sentimos prazer nisso, mas agora descobrimos o nosso valor como seres humanos amados por Deus. Eu sou a porta. E quando encontramos com Cristo, não só descobrimos quem Ele é, nós descobrimos quem somos. Ele nos mostra a nossa identidade. E em Cristo nós somos salvos, em Cristo somos livres, em Cristo somos realizados. Curve comigo a sua cabeça agora. E peço a você que reflita durante alguns momentos sobre o que você vai fazer diante do Cristo que é. E diante do Cristo que pode fazer de você uma pessoa salva, livre, realizada como ser humano. Esta noite eu quero convidar você a descobrir esse eu sou de Cristo, a descobrir quem é Cristo, para descobrir quem é você, a descobrir o amor de Cristo, para sentir-se perdoado, a descobrir o poder de Cristo, para experimentar a transformação que Ele faz em sua vida, a descobrir o plano de Cristo, para ver que a sua vida faz sentido, que ela tem um propósito. Esta noite eu quero convidar você a passar pela porta. Eu sou a porta, disse Jesus. Quem passa por ela descobre a salvação, a liberdade e a realização em Cristo. Se nessa noite você está dizendo sim, é isso que eu quero, esse Cristo em minha vida, quero passar por essa porta, quero descobrir quem eu sou, descobrindo quem Cristo é. Se nessa noite você quer isso, eu quero orar por